Cá entre nós, se tem uma palavra que anda maltratada e viciada na política brasileira é pacificação. Vira e mexe, um dos governadores de direita que tentam herdar os votos bolsonaristas aparece pedindo paz, reconciliação, mas sugerindo que o único instrumento para isso é a anistia, o perdão a quem tacou fogo na República. Parece bonito, parece até um gesto de grandeza, mas quando a gente olha de perto, não passa de fumaça marqueteira, né? Pacificar, no vocabulário dessa direita mais oportunista, significa absolver a tentativa de golpe, mais uma, né? Virar a página sem responsabilização e, mais do que isso, seguir falando apenas com os seus. Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, todos repetem o refrão da pacificação. Mas basta olhar suas agendas para perceber o alcance dessa promessa. Tarcísio tem se reunido muito com banqueiro, com CEO, com investidor estrangeiro, lideranças evangélicas. Caiado, figura carimbada em convenções evangélicas, em eventos empresariais. Ratinho Júnior frequenta encontros de empresários, jantares políticos e até foi ao Vaticano. Tarcísio de Freitas governa São Paulo com os votos e os aplausos de uma coalizão ampla de direita, que inclui republicanos, PSD de Gilberto Kassab, União Brasil, MDB, PP, Avante, Podemos, PROS, Solidariedade e Patriota. Em Goiás, Ronaldo Caiado chegou à reeleição com respaldo forte do seu partido, União Brasil, e teceu aliança com MDB, PP e republicanos, além de ter a simpatia do agro, um agrupamento que reforça muito seu protagonismo no campo da direita. É óbvio que uma cidade, um estado, um país em que há maioria parlamentar de um tipo, não existe a necessidade de um governante formar frentes amplas para garantir governabilidade. Essa abertura de novos espaços num governo para outros partidos e atores políticos só é necessária onde essas outras correntes tenham, de fato, força política e eleitoral. Também não é desprezível que a maioria da população brasileira esteja situada ideologicamente do centro para a direita, e esses governadores não se sintam pressionados a ampliar a interlocução com movimentos mais progressistas. Agora, depois muito contra esses paladinos da pacificação, o hábito de só falar com os seus torcedores, de fazer política só para dentro do seu campo ideológico, nunca para fora, algo que se cobra incessantemente da esquerda. Fazendo uma análise da agenda do último ano deles, ficou público, claro, você não encontra assim uma profusão de reuniões com representantes de movimentos de base social, como MST, MTST, ou de religiões de matriz africana. Entidades da sociedade civil dedicadas a discutir segurança pública de forma crítica a seus governos também ficam de fora dos convescotes. É pacificação só para dentro da bolha. A guerra fria com o resto da sociedade continua. Não existe um diálogo verdadeiro quando se fala apenas para a plateia amiga, né? É claro que nos níveis dos secretariados a coisa é diferente. Não se faz política pública de assistência social em estado algum sem que se ouçam as organizações que trabalham com direitos humanos, por exemplo. E nesse sentido, cabe um paralelo e uma crítica ao presidente Lula também, que ainda não abriu as portas do seu gabinete de uma forma exuberante, vamos dizer assim, para lideranças evangélicas, com quem ele precisa seriamente se comunicar. Mas elas vêm sendo recebidas por seus ministros na tentativa de ampliar esse alcance. Uma parte da esquerda construiu um cordão sanitário contra a extrema-direita, o que é mais do que necessário, mas acabou confundindo isolar o extremismo com rejeitar o diálogo com quem paira ao seu redor. Resultado, há setores inteiros da sociedade que ficam encastelados, inundados no discurso bolsonarista, sem serem sequer tocados pelo discurso da centro-esquerda.
Mas os governadores de direita não têm o pretexto do cordão sanitário, porque eles se lambuzam de bolsonarismo constantemente para garantir sua viabilidade eleitoral. Eles usam o seu poder e seu cargo para pregar uma paz extremamente seletiva e somente quando lhes convém. Foi o caso de Tarcísio essa semana, num discurso com cara de pregação de quase 2 horas na Igreja Batista da Lagoinha, em São Paulo. Era um evento para empreendedores cristãos, aquela turma que deu muita liga com Pablo Marçal aqui na cidade. Tarcísio foi lá conquistar potenciais votos que já são seus. O governador de São Paulo não falou a palavra pacificação, mas voltou a tratar de Jair Bolsonaro, sem mencioná-lo diretamente, com a seguinte frase, abre aspas, a humilhação de hoje será a justiça de amanhã. Já Ronaldo Caiado deu uma entrevista uma semana atrás ao UOL, em que voltou a tratar do tema pacificação, exatamente nos termos da anistia a Bolsonaro e aos condenados pelo 8 de janeiro. Certo. E os 55% dos brasileiros que, segundo o Datafolha, são contra a anistia? Eles vão se sentir pacificados? Fica aqui comigo para a gente falar mais um pouco de quem realmente pode pacificar o Brasil. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Você que não é nosso assinante premium, vai ter uma oportunidade incrível esta semana. A gente vai abrir por 72 horas, só 72 horas, o primeiro episódio do nosso documentário Democracia, uma história sem fim, para todo mundo aqui no nosso canal do YouTube. De grátis, na faixa. E ainda vai ter um bate-papo com Pedro Doria, Christian Lynch e Ricardo Rangel na quinta-feira, dia 21 de agosto, às 18h30, como um esquenta antes de o doc entrar no ar. Daí você vem, assiste, vai amar, que eu sei, e já vira nosso assinante premium para garantir tudo que o meio está preparando para a cobertura do julgamento histórico de Jair Bolsonaro e dos militares que tentaram o golpe. Assine, são só R$ 15 por mês. Olha, não dá para falar de pacificação no Brasil, um país que está tão dividido, sem um olhar honesto sobre os números. Teve uma pesquisa do Data Senado, em junho do ano passado, feita com mais de 21 mil entrevistados, mostrando que apenas 15% dos brasileiros se identificavam como de esquerda e 29% como de direita. Ou seja, nesse levantamento, a direita é o dobro da esquerda. Mas os dois juntos ainda mal representam a metade dos eleitores. Olha só, 40% não se identificaram nem com a direita, nem com a esquerda e nem com o centro. Aí, uma pesquisa do IPEC, também de 2024, chegou a números parecidos: 24% de direita e somente 11% de esquerda, com ampla dispersão ali no meio. Chega 2025 e um levantamento da Quest, de abril, mostrou que 19% se dizem petistas, mas há um bloco à esquerda, ali cerca de 12%, que se identifica como esquerda, mas não apoia o PT. Na direita, 21% se definem como direita, mas sem alinhamento com Bolsonaro. Ou seja, a polarização existe, mas ela não é absoluta. E ela não é nem só em torno de PT e Lula ou extrema-direita e Bolsonaro. Tem muito eleitor fora desse jogo. Mas como é que vai se construir pacificação falando para um espectro só o tempo todo? A esquerda já está cansada de saber que precisa de alianças à sua direita para se eleger e depois para governar. Tem sido assim desde 2002, na primeira vez que Lula chegou ao poder. Com seus muitos erros e acertos, ele voltou 20 anos depois usando a mesma prática e a mesma retórica sobre ela. A gente teve um governo de extrema direita que puxou todo o espectro político para o seu polo. Os políticos que disputam o espólio bolsonarista tendem a se sentir mais confortáveis falando só ali, para conservadores, para o mercado financeiro, que tem para eles sempre os braços abertos e bolsos abertos também. Agora, isso é genuinamente democrático? É querer mesmo pacificação? Usando aqui um jargão de quem pede desculpa nas redes sociais, quem me conhece sabe que eu sou uma grande defensora da realpolitik.
de um certo grau de pragmatismo nas escolhas que os protagonistas políticos têm de fazer para conseguir navegar no mar de Brasília. E olha, é turbulento demais. Fazer oposição é parte da coisa toda. Como eu tenho dito, políticos politicarão. Agora, eu também sou uma grande defensora da democracia, mais do que tudo. E eu não consigo imaginar muita pauta progressista sendo simplesmente ignorada, ou pior, revertida, porque esses políticos da direita passaram a se sentir tão confortáveis assim, a ponto de praticamente ignorar que elas existem. Há quem acuse ainda o Supremo Tribunal Federal de não ajudar a pacificar a política. Mas esse é o papel do STF? Confio que não. A literatura sobre democracias mostra que cortes constitucionais são guardiãs da Constituição e os seus ministros são como árbitros das regras do jogo. Ao decidir impasses, podem até reduzir tensões, mas quando tentam se colocar como protagonistas da pacificação, correm o risco de virar parte do conflito e não freio dele. A pacificação verdadeira nasce do próprio jogo político, dos pactos difíceis, dos consensos mínimos entre adversários. Acima de tudo, da disposição desses adversários em conversar. E afinal, onde vemos chances de pacificação real? No Congresso. Foi assim com a reforma tributária, aprovada por maioria esmagadora, unindo partidos que raramente concordam em qualquer coisa. Foi assim com a PEC da transição, que abriu espaço fiscal para o governo atual, e recebeu votos de quase todo o espectro político. Foi assim na resposta emergencial às enchentes do Rio Grande do Sul, quando Câmara e Senado correram para aprovar verbas e medidas de apoio. Tende a ser assim, ou deveria ser assim, numa legislação para a proteção de crianças nas redes sociais, até na moção de repúdio aos ataques terroristas do Hamas, que foi aprovada por unanimidade, houve espaço para um consenso. A Constituinte de 88 foi fruto de uma composição ampla, esquerda, centro e setores da direita que vinham da ditadura e se sentaram à mesa e deram ao Brasil a Constituição que ainda hoje sustenta e rege a nossa democracia. Esses são momentos em que a esquerda e a direita se encontram, não para proteger os seus flancos, mas para responder a necessidades concretas do Brasil. E aí está a pacificação que interessa, aquela que olha para o país real e não para a autopreservação das bolhas políticas. Um caminho de pacificação política seria a ampliação desse cordão sanitário, incluindo candidatos da direita, sabe? Como bem apontou o incrível Sérgio Abranches em entrevista que deu para mim e para o Pedro Doria, um campo majoritário, como o da direita, não precisa dos votos do minoritário, que é a extrema-direita. Esses votos vão vir naturalmente. O Brasil de hoje precisa dessa maturidade. Precisa entender que pacificar não é encenar uma conciliação com extremista diante da própria bolha. Pacificar é atravessar fronteiras, é chamar para a mesa quem pensa diferente, é reconhecer que setores inteiros da sociedade, agronegócio, evangélicos, movimentos sociais e progressistas, não vão desaparecer e que ignorá-los só os deixa reféns do extremismo. Se a gente quiser paz de verdade, a gente vai precisar olhar para além da própria plateia. Ei! Tem novidade quente por aqui. Na quinta-feira, dia 21, às 19 horas, o episódio 1, A Democracia Não Descansa Jamais, do documentário Democracia, Uma História Sem Fim, vai ficar disponível de graça no YouTube do Meio por 72 horas. Mas é só até domingo, hein? E antes, às 6h30 da tarde, tem um esquenta especial em uma live com Pedro Doria, Ricardo Rangel e Christian Lynch. A gente vai conversar sobre os bastidores dessa produção que é exclusiva do Meio Premium e discutir temas como a trajetória e os desafios da democracia no Brasil até hoje e o que podemos esperar para o futuro. Então já marca na sua agenda, convide os seus amigos e vem participar ao vivo com a gente.